Paz seja convosco, eleitos de Deus, tudo bem? Aqui quem fala é o irmão Mateus Guolo, eu sou ministro da Igreja As Maravilhas de Jesus. E aqui é o seu, é o meu, é o nosso canal Unicidade Pura. Um canal voltado à exposição bíblica e teológica dos principais temas e tópicos da teologia unicista. Também fazemos, irmãos, dicas de materiais teológicos e pequenos sermões expositivos para reflexão e aplicação em nosso dia a dia, em nossa comunhão, em nossos devocionais com Deus. Queridos irmãos, desde já, eu já peço humildemente, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, dê um joinha e faça o seu comentário. Você irmão, irmã, jovem, homem de meia idade, você ancião, né? Você cristão unicista da mensagem do nome de Jesus, se inscreve aí, dá uma força pra gente continuar esse trabalho da exposição de muitos tópicos da teologia unicista, da teologia do nome de Jesus. Queridos irmãos, você que também não é do nome de Jesus, não é da unicidade de Deus, mas é um cristão trinitariano ou ariano, seja qual for a tua linha teológica, doutrinária, se você é um cristão reformado calvinista, se você é um cristão pentecostal arminiano, se você é um cristão e congrega numa igreja neopentecostal, se inscreva no canal, meu irmão. Aí, dê uma força pra gente. Aqui nós temos uma democracia teológica e bíblica e apenas estamos aqui expondo o nosso entendimento, a nossa linha teológica sobre muitos pontos que envolvem a teontologia e a cristologia. Amém, meus queridos? Queridos irmãos, e hoje neste vídeo eu gostaria de trazer um breve estudo bem temático com bastante referências bíblicas sobre o seguinte tema: o Antigo Testamento ensina que Deus é um. O Antigo Testamento nos ensina que Deus é um, que Deus é uno, que Deus é absolutamente um em número. Queridos irmãos, a expressão clássica de um só Deus no Antigo Testamento, na Torá, no Taná, nos Pentateucos, nos históricos, nos poéticos e proféticos, se encontra na Torá, se encontra nos Pentateucos, nos livros escritos sim por Moisés. E o versículo que eu gostaria de citar e ler com os irmãos para o começo desse breve estudo temático, simples, conciso, mas muito bíblico, se encontra no livro de Devarim, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6 e verso 4, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este versículo se tornou, aleluia, a mais característica confissão de fé do povo judeu. É o Shema judaico, é o Shema de Israel, conforme a primeira palavra do versículo, conforme a primeira palavra da frase. Por tradição, irmãos, um judeu, quando ele é zeloso, piedoso, e que ele ama o eterno acima de todas as coisas, ele sempre tenta fazer esta confissão de fé antes de morrer.
essa confissão de fé monoteísta, declarando e dizendo: o Senhor é um, o Senhor é único. E sabemos que as três maiores religiões monoteístas são o judaísmo, o cristianismo, entre aspas, e o islamismo. Sendo que a nossa religião, o cristianismo, é sim uma herança judaica, é uma herança do judaísmo, como o islamismo também é um derivado do judaísmo, porque cita muitos textos, principalmente da Torá. Mas em Deuteronômio, capítulo de número 6 e verso 5, Deus continuou o anúncio do versículo precedente, com uma ordem que exige crença total a Ele, dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Devemos notar aqui a importância que Deus atribui a Deuteronômio, capítulo de número 6 e versículos do 4 ao 9. E Deus continua. Ele ordena que esses versículos sejam colocados no coração. Versículo de número 6. Ensinado às crianças. Versículo 7. Atados à mão e à testa. Versículo 8. E escrito nos umbrais das portas de suas casas. Essa era uma ordem para o povo hebreu, que estava ainda assim no deserto, quando foi escrito o Deuteronômio. Já fazia mais ou menos 39 anos e 9 meses que o povo estava peregrinando, mas estava chegando o momento de Deus cumprir a sua promessa e eles adentrar a terra prometida. Queridos irmãos, porque muitos muçulmanos, porque muitos judeus ortodoxo, ultra-ortodoxo, tradicional, porque muitos têm negado o cristianismo, porque muitos julgam o cristianismo como uma religião politeísta. Sabe por quê? Por causa da visão distorcida do monoteísmo estrito e absolutista ensinado nas Escrituras. Por isso. Mas muitos outros versículos das Escrituras afirmam enfaticamente, irmãos, o monoteísmo estrito e absolutista. Por exemplo, os 10 mandamentos, o decálogo, lá no Êxodo, capítulo de número 20 e versículo de número 3, diz: não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio 5:7, que é a repetição da lei ao povo, diz isso também. Este é o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Porque se você continuar lendo o capítulo de número 20 do Êxodo, vai ver que ele, o Senhor, diz e declara que ele é um Deus zeloso. Em Deuteronômio, no capítulo de número 32, verso 39, Deus disse que não há outro Deus além dele. Segundo Samuel 7:22, juntamente com 1 Crônicas 17:20, diz: não há nenhum Deus semelhante ao Senhor. Aleluia! E nenhum Deus além dele. O Senhor é um. O Senhor é único. O Senhor é uno, queridos irmãos e irmãs. Mas quando eu vou descorrendo a Bíblia Sagrada,
eu vejo muitas declarações no profeta Isaías. A enfática declarações de Deus em Isaías. Por exemplo, Isaías 43, versículos do 10 e 11 diz: antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 44, verso 6 diz: eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Isaías 44, 8, há outro Deus além de mim? O Senhor pergunta: não há outra rocha que eu conheça. Isaías 44, 24, o Senhor diz e declara, e essa versão que eu estou lendo é a BKJ, é a versão King James 1611, que diz: eu sou o Senhor que sozinho estendi os céus e sozinho esprarei a terra. Isaías 45, verso 6, além de mim há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, 21 e 22. Há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 46, 9 diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Isaías 42, 8. A minha glória eu não dou a outro. Isaías 37, 16. O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu, tu fizestes a terra. Há somente um Deus, que é o Criador e o nosso Pai. Malaquias 2,10 diz: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Mas um profeta messiânico, na galeria dos profetas menor, o profeta Zacarias, no capítulo 14, verso 9, diz que durante a era do milênio, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Resumindo, o Antigo Testamento fala de Deus como sendo único. Muitas vezes a Bíblia também chama Deus de o Santo de Israel, como os Salmos 71, 22, 78, 41, Isaías 1, 4, 5, 19 e Isaías 5, 24. Mas nunca de Santo 1, Santo 2 ou Santo 3. Mas uma observação e uma justificativa feita por muitos teólogos trinitarianos e arianistas também, que nem as Testemunhas de Jeová, eles dizem que Deus deu muita ênfase no Antigo Testamento por causa que ele queria fazer uma oposição aos deuses pagãos. Por isso que ele deu muita ênfase à sua unicidade e não revelou que ele era uma pluralidade de pessoas. Isso é falácia. Isso é uma mentira. Isso é um argumento extra-bíblico para tentar justificar uma teologia de pessoas que com certeza vai levar a um politeísmo que com certeza não é bíblica e não tem base escriturística e teológica. Mas se assim fosse, se Deus por acaso quisesse de fato ocultar que ele era uma pluralidade, como que ele ia fazer? Que terminologia bíblica ele poderia usar? Mas não, irmãos. Deus claramente insistiu, demonstrou, inspirou
os escritores bíblicos do Antigo Testamento, os profetas, a anunciarem que ele é um só e que não há nenhum Deus além dele. Quando eu leio Isaías e estudo cada versículo relacionado ao monoteísmo e à unicidade, eu posso, irmãos, observar as seguintes palavras: nenhum, não há outro, nenhum semelhante, nenhum além de mim, sozinho é um só. Deus, com certeza, não poderia tornar mais claro que não existe qualquer tipo de pluralidade na divindade. Não existe. Em resumo, o Antigo Testamento afirma enfaticamente e diz absolutamente, irmãos, que Deus é um só. Deus é uno. Deus é único. Amém? Irmãos, pense sobre isso. Anote os textos e os versículos. O nosso tempo é curto. É apenas versículos sendo contextualizado, falando do mesmo assunto, do mesmo tema. A unicidade de Deus. O monoteísmo estrito absolutista ensinado pelas Escrituras. Amém, meu querido? Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. E a paz seja convosco.